Shalom, graça e paz, estamos aqui para mais esse dia, estamos estudando Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Eu sou o pastor Rubim, quero deixar para você aqui, vou ler parte desse livro, quero explicar algumas coisas, aquilo que Deus tem colocado em meu coração e juntos nós caminhando para uma vida com propósito. Hoje, 6/40 do nosso compromisso com o Senhor. E o tema desse dia é: a vida é uma atribuição temporária. Salmos 39, verso 4 diz assim: Senhor, faze-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faze-me lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera. Salmo 119, versículo 19 diz assim: viverei poucos anos aqui nessa terra. A vida é uma atribuição temporária. Nós somos apenas passageiros aqui nessa terra. Essa terra não é o nosso lugar. Nessa terra nós não vamos viver por toda a nossa eternidade. Essa terra é o período transitório, preparatório para a nossa vida e para a nossa existência. A vida terrena, ela é uma atribuição temporária e a Bíblia é cheia de metáforas referentes à natureza breve e transitória da vida terrena. A vida é descrita como uma neblina, uma estreita passagem, um sopro e um fio de fumaça. A Bíblia diz: nascemos ontem e os nossos dias na terra passam como sombra. Jó 8, verso 9. Para aproveitar a vida da melhor maneira possível, não pode se esquecer de duas verdades. A primeira: em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. E segunda, a terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui por muito tempo, então não fique muito apegado a este mundo. Peça a Deus para lhe ajudá-lo a ver essa vida tal como ela a é. Davi orou, então finalmente pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui. Mostra-me como a vida é curta e como eu sou frágil. Você consegue entender que todo o nosso dia, se nós pararmos então às 24 horas, façamos uma separação e uma partilha nisso? Quanto tempo temos pensado nesta terra e quanto tempo temos pensado na eternidade, que seria então o nosso lugar do futuro? Em toda a nossa vida, passamos mais tempo concentrado aqui nessa terra, no hoje, no aqui e no agora. E perdemos as oportunidades muitas vezes de sonhar, de planejar e de nos preparar para a eternidade. Muitas pessoas têm tido a sua vida ceifada e por isso que têm vivido uma vida frustrada, sem então um propósito aqui. Estão olhando apenas para agora, estão olhando apenas para as suas coisas, para os seus prazeres, para os seus momentos, e isso tem feito com que elas percam cada oportunidade que Deus tem dado. Nossa identidade está no lar eterno e a nossa pátria é o céu. A sua pátria é o céu. Quando você assimilar essa verdade, deixará de se preocupar em ter tudo nessa vida. Você sabia que quem luta para ter tudo na vida acaba não conquistando nada? Ou aquilo que conquista acaba sendo tão insignificante para ele ou para ela que nunca tem um contentamento? Olha que coisa impressionante! Quando nós temos o nosso foco na eternidade, indiferente da forma que nós vivemos aqui, nós sabemos que nós vamos ultrapassar e vamos chegar então no céu. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver o aqui e o agora, adotando os valores, prioridades e estilos de vida terrenos. Ele chama disso de adultério espiritual. Nosso flerte com as tentações desse mundo. E a Bíblia diz: vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo querem em benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Tiago 4,
4. Quem foca apenas nessa terra, quem olha apenas para as questões dessa terra e vive apenas concentrado nos desejos e nos planos aqui nessa terra, acaba então enganando a Deus, querendo então enganar a Deus, ou querendo então prejudicar, sabe, o grande plano que Deus tem aqui para essa terra. Deus tem um propósito para nós, mas nós devemos viver e enxergar de uma maneira diferenciada, sabendo que há um céu, há um lugar preparado para mim e para você. A Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5, versículo de número 20. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído o seu rei e o seu reino. Ingenuamente, chegaram à conclusão de que, por viverem aqui, seu lar é aqui. Mas não é aqui, a Bíblia é clara. Amigos, este mundo não é a casa de vocês, por isso, não se sintam à vontade nele. Não dê espaço para o ego à custa das suas almas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária. Já fomos avisados de que os que têm contato frequentemente com as coisas desse mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego, pois esse mundo e tudo o que ele contém passarão. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. Quando nós entendemos a nossa função de embaixador aqui, nós estamos representando o Senhor aqui nessa terra. E para nós então representarmos o nosso Senhor, nós não podemos o trair, deixar ele então em segundo plano. Nós temos que ter ele em primeiro plano. A Bíblia nos ensina que devemos buscar a ele acima de todas as coisas, acima de tudo, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Como você tem feito? Como você tem buscado? Como você tem então trabalhado? Como você tem então pleiteado a sua vida? Você tem focado apenas para as coisas terrenas? Você tem focado apenas para as coisas desse mundo? Ou você é uma pessoa que tem então buscado uma vida em Deus e uma vida então na eternidade? Amigos, entenda que o propósito do Senhor, Ele quer ser e manifestar sobre as nossas vidas aqui nessa terra. Tá certo? Em comparação com os outros séculos, a vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo ocidental. Somos em larga escala atraídos, entretidos e servidos, com todas as fascinantes atrações, mídias frustradas, experiências incomuns, disponíveis hoje em dia. É fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. Somente ao lembrarmos que a vida é um teste, um cargo de confiança e somos atribuição temporária, é que o encanto e tais coisas exercem sobre a nossa vida se desfará. Estamos nos preparando para algo ainda melhor. As coisas que vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos o agora irão durar para sempre. 2 Coríntios 4, verso 18. O fato de a terra não ser o nosso lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições nesse mundo. João 15, 18, 19 e 16, 20 e 33 nos ensina que isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas, algumas orações parecem não ser resolvidas e algumas situações parecem injustas. Esse não é o fim da história. Quando nós vamos entender que algumas coisas que nós queremos, nós não vamos ter, é porque o nosso plano é aqui, pela nossa carne, pela nossa matéria, mas o plano de Deus é para com a nossa vida celestial, para a nossa vida então eterna, porque a vida é uma atribuição então temporária. Para impedir que fiquemos muito apegados a tudo isso, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamento e desgostos então nessa vida, anseios que jamais serão satisfeitos desse lado da eternidade. Não somos completamente felizes, porque não é para sermos assim. A terra não é nosso lar definitivo,
Fomos criados para algo melhor. Um peixe nunca será feliz vivendo em terra. Por isso, foi feito para viver em água. A águia jamais estaria contente se não fosse permitido a ela voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito aqui, porque foi feito para algo a mais. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. Não sei se você está entendendo a explicação desse livro, mas está mostrando para nós nesse dia 6 que a vida é uma atribuição temporária. E que como peixe fora d'água, a águia sem voar não teria então uma alegria completa, nós teremos apenas a nossa alegria completa o dia que nós chegarmos na eternidade. Essa terra vai nos gerar descontentamento, vai nos gerar dor, vai nos gerar então sofrimento, mas tudo isso faz parte do plano de Deus e nós precisamos ultrapassar. Não pense você que todos os dias você vai estar sorrindo, não pense você que nesse processo de 40 dias, todos os dias você vai estar na milésima potência, que vai ter dias que você vai ter que lutar, vai ter dias que você vai ter que batalhar para estar pelo menos 60% a 70% da sua energia e da sua vitalidade. Assim é, porque essa terra, os dias são maus e nessa terra nós teremos então dificuldades. Jesus, o próprio Deus, quando estava aqui nessa terra, nos ensinou que aqui nós teríamos aflições, mas precisávamos ter bom ânimo. Em outro texto ele diz assim: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer então uma espada. Então essa terra, com certeza, nós iremos batalhar, nós iremos trabalhar e nós viveremos então as promessas do Senhor. C.S. Lewis diz assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Olha que frase. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. A Bíblia diz: assim, se fixarmos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, versículo 18. Foque naquilo que é eterno. Foque naquilo que vai então transcender aqui essa terra, os anos da nossa vida, porque só assim nós teremos a verdadeira alegria. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a nossa vida é a prosperidade material ou a fama, como define então esse mundo. A vida, ela é abundância. A vida abundante não equivale à abundância material. E a felicidade a Deus não garante sucesso na carreira ou mesmo no ministério. Jamais concentre os seus esforços em satisfações temporárias, como diz 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 11. Paulo foi fiel e mesmo assim acabou na prisão. João Batista foi fiel, mas depois foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo que possuía e chegaram ao fim da vida, possuídos, e sem nada em suas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. O fim da vida não é o fim de tudo. A maneira que nós vivemos aqui nessa terra não define como nós vamos viver lá no céu. Não define de maneira nenhuma. Seu tempo nesse mundo não é toda a sua história. Você tem de esperar chegar ao céu para conhecer o outro capítulo ou os outros capítulos de sua vida e de sua história. É preciso ter fé para viver nesse mundo como então estrangeiros. É bem conhecida a antiga história do missionário aposentado que vinha para a América do Norte. Olha essa ilustração. No momento e no mesmo navio em que viajava o presidente dos Estados Unidos, multidões ovacionavam, uma banda militar, um tapete vermelho, faixas e imprensa festejavam o regresso do presidente. Mas o missionário desembarcou no mesmo navio sem ele ser notado sequer. Sentido pela pena de si mesmo e ressentido, começou a queixar-se a Deus. Então lembrou-o gentilmente: meu filho, você ainda não chegou em sua casa. O presidente foi recebido porque ele tinha chego em sua casa.
o missionário não tinha chego em sua casa. Saiba que nós seremos muito bem recepcionados, muito bem festejados, quando nós adentrarmos as portas celestiais. A Bíblia diz que lá vai ter então um anjo na porta, com um grande livro, verificando o nosso nome estando lá, ele dirá: entre benditos de meu Pai. Possui por herança aquilo que eu fui preparar desde a antiguidade. Assim é a palavra do Senhor para a nossa vida. E aí lá sim, haverá muita alegria, muita festança, porque nós chegaremos ao lugar de destino. O céu é o seu destino. E enquanto você for procurar a sua verdadeira felicidade aqui nessa terra, você vai desfocar naquilo que é real e eterno. Não serão necessários nem 2 segundos depois de você chegar no céu para dizer: por que fui dar tanta importância às coisas temporárias? Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, energia, preocupações naquilo que não iria durar? Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quanto mais você imaginava a viver então para Cristo, vale então os seus esforços. Lembre-se de que você ainda não chegou no seu lar. Na morte, você não irá embora de sua casa, você irá para a sua casa. Deus colocou você aqui para uma vida transitória, momentânea. Aproveite cada momento, viva cada oportunidade que aqui tem, desfrute daquilo que Deus presentear para você. Não sofra tanto com aquilo que acontecer de ruim na sua vida, porque há de acontecer coisas ruins na sua vida, mas caminhe diante do Senhor, diante dos planos de Deus, diante dos processos que Ele tem para a sua existência e para a sua caminhada. E com certeza, a hora que você chegar na sua casa, na casa celestial, você sentirá o gozo e a alegria completa em sua vida. Fechamos então aqui o nosso dia 6 com um pensamento sobre o seu propósito de vida, com um tema para você refletir: o mundo não é o teu lar. O mundo é apenas um lugar transitório para você. E o versículo para você meditar está em 2 Coríntios 4:18. Assim, fixarmos os nossos olhos naquilo que não se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, ele é eterno. Deus quer que você fixe seus olhos naquilo que é eterno. E pergunta: como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a minha maneira de viver nesse exato momento? Eu penso assim: nós devemos entender que cada oportunidade precisa ser vivida, cada oportunidade precisa ser então valorizada, aproveitada, mas entendendo que isso não é o fim. Se deu certo, está tudo bem. Se deu errado, está tudo bem. E assim nós vamos vivendo, porque um dia após o outro estamos deixando mais próximo da eternidade e nós viveremos felizes, porque assim o Senhor nos quer. Eu não sei se você está me assistindo, me ouvindo nesse vídeo. Como está a sua vida? Talvez você está focado apenas nas coisas aqui dessa terra. Coloque a sua vida então nas mãos do Senhor. Desfoque desta terra e foque então no céu, para que os propósitos e os planos de Deus se cumpram na sua vida e na sua existência. Eu quero orar por você, e se você quiser entregar a sua vida para Jesus, ou de repente reconciliar com o Senhor, quem sabe ficar mais perto do Senhor, ou deixar então esse pensamento sistêmico desse mundo, aonde aqui é a nossa morada e nós precisamos adquirir tesouros, riquezas aqui. E você quiser então sair dessa esfera e crescer, porque o grande processo evolutivo do ser humano é quando as coisas externas deixam de ter valor sobre a sua vida e as coisas eternas passam a ter então o principal valor. Aí sim, é o plano de Deus se cumprindo em nossa vida. Quero orar com você. Pai, aqui nós estamos, Senhor, em mais esse dia, o dia 6 desse propósito. Eu peço, Senhor Deus, pela vida de cada uma dessas pessoas,
Busca o Senhor em ti, que o Senhor traga-os a esse pensamento, que essa vida é apenas transitória, que o teu Espírito revele ao coração de cada um deles esta necessidade, este poder, e que eles cheguem mais perto de ti, que eles vivam mais os seus propósitos e os seus planos. Em o nome de Jesus eu te peço, toca, Senhor, de uma maneira especial em cada família, e que eles possam, Senhor, viver o tempo de Deus sobre a vida deles. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você, leia o livro, caminhe e vamos amanhã para o nosso próximo capítulo desse livro e vivendo uma vida diferenciada em nome de Jesus. Deus te abençoe, shalom, graça e paz.